Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado, em todas as vidas, na tua vida, em todos aqueles que gastam, entre aspas, o tempo de suas vidas para partilhar a palavra, para conhecer, ouvir a voz de Deus, conhecer a voz de Deus. O Espírito Santo diz para você, quando você está disponível à partilha da palavra, que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo, para que você não confunda com outras vozes. A partilha dessa palavra é a voz de Deus que você vai ouvir, não é pela precisão das palavras que eu disser, mas é pelo Espírito Santo que sopra em você, enquanto essa palavra é partilhada. Percebem? A partilha da palavra não é da virtude de quem a partilha, de quem prega, mas é um momento precioso em que o Espírito Santo fala com você. Não sou eu que estou falando com você, eu partilho a palavra e nessa palavra o Espírito Santo nos ilumina, a mim e a você. Eu não digo coisas que eu sei, eu partilho uma palavra e essa palavra, quando é partilhada, o Espírito Santo vai me conduzindo para que eu vá me lembrando de coisas, de situações, vá redescobrindo novos caminhos para eu viver a minha vida. Como ele promete, eu vim para que todos tenham vida e tenham uma vida plena, saciada, abundante. Não, claro, no sentido material, mas que nós tenhamos alegria. Hoje, por exemplo, eu via uma conhecida e olhava para o rosto dela, para o seu corpo, mas eu achei interessante, tudo aquilo transparecia sofrimento, tristeza. É assim, às vezes você olha uma pessoa e ela parece que está tão bem, mas aí em prazo de poucos dias, você vê de novo aquela pessoa abatida, arqueada, sem o sopro da vida. E hoje eu percebi isso, nossa, como aquela criatura mudou tanto em 2 semanas. E eu fiquei, é claro, o nosso pensamento vai para Deus, Senhor, conserva a vida daquela criatura, conserva a alegria, o ânimo de viver, qualquer que seja o problema que ela esteja passando, que ela o supere na graça, que ela se lembre da promessa de Deus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, tenham a vida plenamente. E é claro, só podemos rezar por isso, porque todos nós estamos sujeitos a passar determinados momentos de nossa vida em que já não sintamos mais o gosto de viver. O próprio livro, um dos livros da sabedoria diz isso. Meus anos se passaram e agora eu já não tenho mais alegria de viver. Outro dia encontrei com uma senhora bem idosa e acho que dos 90 anos foi o que ela falou. Ela falou, nossa, a gente cansa de viver. Então você vê que não é essa a vontade de Deus a nosso respeito, para que tenham vida e vida em abundância. Se ela estava esperando um filho, talvez tenha netos, né? Mas pode usar do tempo da sua vida para suplicar a Deus a graça da vida para si e para seus filhos. Hoje, por exemplo, partilhamos uma palavra muito interessante. E o que eu disse é que o Espírito, não a minha palavra,
Mas o Espírito Santo vai colocar em você, enquanto essa palavra é pronunciada, enquanto esses versículos da palavra são lidos, palavras de Deus. Eu estou repetindo palavras de Deus, mas o Espírito Santo age enquanto se ouve, se fala a palavra de Deus. Está no capítulo 8 do versículo de São Mateus, a partir do versículo 18. Certo dia, vendo-se no meio de uma grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para a outra margem do lago. Nisto aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Agora, um dos pontos em que Jesus vai nos lembrando agora é que esse fariseu, que era versado na Escritura, versado na lei, ele vendo a maravilhosa obra de Jesus, é claro, extasiava a todos. Tanto é que aqueles que não o seguiram ou invejaram, é interessante isso, porque quando você não consegue seguir uma pessoa, ou seja, falar o que ela faz, entrar na alegria que ela tem, você a inveja, não é assim? Então, esses fariseus, vendo a obra maravilhosa de Jesus, então, assim como eles pertenciam a uma classe, a um clã, como hoje você pode pertencer a um grupo social, um grupo político, um grupo de trabalho, até um grupo de esportes, você pertence àquele grupo, mas aí você visualiza, imaginou no caso, que Jesus iria formar uma classe muito mais importante do que a dele. O fariseu disse para ele: eu vou te seguir aonde quer que você vá. Claro, vendo a sabedoria daquele homem Deus, vendo as obras que fazia, os milagres que realizava, ficou encantado. Nossa, mestre, eu vou te seguir. Porque era muita maravilha em muito pouco tempo, com muitas pessoas. Ninguém jamais falou como esse homem, diz a Escritura. Ninguém abriu jamais os olhos a um cego de nascença. Esse homem só pode vir de Deus. Então, evidenciava-se, ficava claríssimo que aquele homem tinha muito poder, que tinha muita fé. E esse fariseu, embora conhecedor da lei e pertencendo já a um grupo, ficou encantado. Falou: olha, eu vou seguir esse homem, ele vai se formar um grupo muito mais importante que eu, uma classe muito mais importante, de sábios, todos vão admirar, ele vai montar uma sede e vai fazer dali um grupo social. Como tem sede hoje de tantas profissões aí, se agrupam lá para estudarem problemas, essas coisas, reunião de professores, reunião de médicos, tantas reuniões. Nossa, então o grupo de Jesus seria muito mais importante do que tudo isso. Então o fariseu disse: mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. É o primeiro ponto dessa. É como quando você está no ensino fundamental, depois você cursa uma universidade, você já não vai querer fazer parte daquele grupo de pessoas que se reúnem. Você quer fazer parte daqueles grupos que fizeram universidade? Se você tem uma profissão mais elevada, você vai querer, pelo contrário, se reunir com aqueles que são às vezes maiores do que você, para aprender deles, para estar numa classe que tem mais fama, que tem mais honra. E humanamente falando, é claro. Então, agora Jesus responde para ele: as aves,
as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Evidenciando, deixando claro para aquele fariseu que ele veio não constituir nenhuma classe superior, ele veio constituir pessoas que se redescobrissem a si mesma, que entrassem dentro de si e se descobrissem. Eu vim trazer vida para vocês e vida em abundância, para que cada um descobrisse a si mesmo, descobrisse a razão pela qual vive, às vezes até pela qual sofre, pela qual perdeu momentos preciosos da sua vida, ou que perdeu fortunas, propriedades. Eu vim dar um sentido novo à sua vida. Eu não vim explicar o sentido de todos aqueles que têm grupos e que têm coisas, mas eu vim para que vocês redescubram o sentido de vossas vidas. Depois ele vai dizer, outra vez um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa ir primeiro enterrar o meu pai. Aí Jesus vai dizer uma palavra importante também. Claro, sempre é importante o que ele diz, mas eu digo nessa partilha de palavra: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Outro dia vi dois pais conversando de um assunto, e um pai relatava um problema sério que tem com um filho. Aí ele dizia: o que eu posso fazer? Diante de um problema, o que eu posso fazer? Nós vemos aí que o filho estava morrendo e o pai se conformou com a morte do filho. Olha que triste para uma família, para um pai, para uma mãe. O que eu posso fazer? Não pode fazer nada, você só tem que aceitar. Olha, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Não tinha vida naquele pai, ninguém falou em vamos nos unir, vamos rezar, vamos suplicar a graça de Deus, a misericórdia. Tudo é possível àquele que crê. Olha quanta falta faz a palavra de Deus na vida de uma pessoa, nesse caso daquele pai. O que eu posso fazer? Eu tenho que aceitar, eu tenho que viver com isso. Um problema sério que o filho estava vivendo. Não está morto. Quando uma pessoa não tem mais reação, ela está morta. Como esse pai. Não, eu vou continuar vivendo, não tem mais o que fazer. Sempre tenho o que fazer, sempre tenho o que buscar. Deus é infinito, no meio da mais escura treva, diz o Salmo também, ainda que eu se afunde nos infernos, de lá a tua mão me tira. Se eu me esconder nas trevas, a treva para ti é noite, a noite é clara como o dia, a treva é luz. Para Deus tudo é luz, tudo tem saída, tudo tem jeito. Então, Jesus vai dizer: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Pais e mães que viveram toda uma vida sem dar testemunho aos seus filhos, sem lhes ensinar o caminho da vida eterna. Olha, você não ama seu filho? Se perguntar, claro, para um pai e para uma mãe que nunca ensinou um filho o evangelho, vai dizer: não, eu amo muito meu filho, amo meu filho mais do que tudo nesse mundo. Mas se você não ensinou esse filho, você não viveu a esse filho, você não se entregou para ele, então você o deixou morrer. Nenhum pai que ama seu filho o deixa morrer. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. A palavra de Jesus, olhando assim, é pesada, mas o pai ou a mãe que nunca deu de sua vida, consagrou o tempo da sua vida, renunciou às coisas que poderia renunciar para que seu filho conhecesse a palavra de Deus, então não está amando o seu filho verdadeiramente, não. Tem um sentimento de pai, de mãe, mas um sentimento morto pelo seu filho.
Quando esse filho faltar, só vai restar uma coisa: enterrar e chorar, porque você não deixou nada para ele daquilo que subsiste, daquilo que existe eternamente. Você não deixou nada para ele. Se você não deixou a vida eterna para ele, você não deixou nada. Você vai morrer, ele vai enterrar você, ou ele vai morrer, você vai enterrá-lo. Mas é como alguém que fosse assistir a uma aula e ficasse lá com fone de ouvido e não ouvisse nada. Não adianta. Se você foi à aula, você precisa aprender. Se você veio viver, você precisa aprender a viver e aprender a repassar essa vida àqueles que lhe são principalmente mais caros. A todos, é claro. Por exemplo, o sacerdote doa toda a sua vida para passar essa vida eterna a todos. Mas o pai de família dá o tempo para o seu filho, perder o tempo, às vezes renuncia a um divertimento próprio que ele mesmo, renuncia às vezes a uma diversão dele para estar com o filho, ensinando ao filho que eu vim para que todos tenham vida, mas aquele que crê em mim tem a vida eterna. Teoricamente, você deseja a vida eterna para o teu filho, mas quanto que você se eternizou para passar essa eternidade para o teu filho? Eu digo eternizou, se encher da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, estar na presença de Deus, viver a Santa Missa e ensiná-lo a viver a Santa Missa. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ensinando ao teu filho que você está restaurando a sua vida, que todas as feridas que você teve foram curadas por Jesus, que todas as dificuldades que você teve foram ultrapassadas, porque você estava unido a Deus, que você jamais desistiu da vida, porque você estava amparado por Deus, que todas as dificuldades que você passou foi pela graça de Deus. Por isso que São Tiago vai dizer: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. O pai que orienta o seu filho está mostrando a ele, está fazendo uma obra de Deus no coração dele, está o levando. Se eu amo meu filho, se eu amo meus irmãos, como na parábola de Lázaro, ele pede que manda que ressuscite alguém para falar com os irmãos. Ali ele compreendeu o que era o amor. Ele viu Lázaro no seio de Abraão, gozando a felicidade eterna já, vamos dizer, se preparando à infelicidade, se adaptando à felicidade que ele iria ter no céu, já no seio de Abraão. É um curso preparatório para a felicidade eterna, se enchendo de Deus ali no seio de Abraão, para um dia, junto com os irmãos, gozar a felicidade eterna e completa junto de Deus. São Tiago vai dizer muito bem isso: mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Eu tenho a obra, eu dei a vida para o meu filho, eu o conduzi a conhecer a vida eterna, levei-o a conhecer, a se alimentar de Jesus, que é o pão da vida. Eu participei com ele todos os momentos em que ele podia absorver vida de Deus. Senão, o que vai acontecer? Teu filho vai morrer, você vai chorar. Ou você vai morrer, teu filho vai chorar, e ficou tudo por isso mesmo. Você não entendeu a vida e não passou o entendimento da tua vida para o teu filho, para o teu neto, para aqueles que vieram, para aqueles que convivem com você. Eu vivo e vós vivereis, diz Jesus. É isso que Jesus quer para você, para mim, para todos nós. Eu vivo e vós vivereis. Então, se você ainda não descobriu essa vida eterna, descubra antes que esse amor não passe de um momento, porque essa vida é um sopro. Então, que essa vida, que esse amor não passe de uma alegoria, que não passe de uma fantasia, que não passe de um faz de conta, porque
Esse é o amor verdadeiro, aquele que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Ele se entregou, se derreteu todo, foi esmagado, dilacerado, crucificado, para que nós tenhamos a vida. E é esse amor que Jesus quer que um pai e uma mãe tenha por seus filhos tenham por seus pais, irmãos entre si. Amai-vos como eu vos amei. Não porque eu gostava de você, mas porque eu quero te dar a vida eterna. Que o Espírito Santo nos ilumine, a todos nós, com essa palavra, que isso aí vai ressoando durante todo esse dia e os dias seguintes, para que nós, cada passo que dermos nessa direção, sentimos a vida em nós e tenhamos o desejo de passar a vida, essa vida eterna, a todos aqueles a quem amamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pela tua vida, por todas as vidas.